Olá, meu amigo do QG do Investidor, eu sou o Thiago Gomes. Vamos iniciar mais um vídeo, que é o vídeo de comparação entre as carteiras do QG e as carteiras das principais corretoras da Bolsa de Valores. O que eu quero que você tenha em mente aqui é que o nosso intuito não é comprovar que somos melhores ou piores que nenhuma corretora. O que eu quero incutir na sua cabeça é que você entenda que o longo prazo ele requer menos esforço e ele requer mais paciência. Quem vai pela cabeça das corretoras corre um grande risco de sempre ter que ficar preocupado com as oscilações do mercado, com o dia a dia do mercado. Com essa tela que está aqui atrás de mim, você tem que ficar o tempo todo vidrado nessa tela para saber se sua ação está caindo, se ela está subindo, para ver se está na hora de vender, se está na hora de comprar. E isso é vida para quem tem muito tempo para disponibilizar para o mercado. Agora você que trabalha, você que estuda, você que tem família, você que quer investir para que o dinheiro trabalhe para você, você não tem que estar especulando, você tem que estar investindo a longo prazo. E esses vídeos é exatamente para te mostrar que investindo ao longo prazo você consegue ter um retorno às vezes bem melhor do que ficar nessa loucura aqui de especulação. Então vamos lá. Nós vamos utilizar primeiramente do site do Valor Econômico, onde ele já faz a reunião de 19 instituições financeiras, 19 corretoras. E aí o que ele faz? Ele cria uma carteira teórica chamada carteira valor. Essa carteira valor reúne as 10 empresas mais indicadas pelas corretoras e mês a mês ele faz essa mudança. Vamos lá entender um pouquinho como é que é esse funcionamento. Aqui na carteira valor são as 10 ações mais indicadas, por 19 instituições financeiras em outubro de 2023. Então, a carteira valor ela mostra no mês de outubro ela ficou negativa menos 1,98 e no ano ela está negativa menos 1,22. Então, mesmo que você pegasse as empresas mais indicadas e fizesse esse investimento, você estaria no prejuízo no ano, não somente no mês. Então tá aqui as empresas que no mês de outubro a carteira valor reuniu e nós vamos passando para ver que a carteira valor ela está perdendo para o Ibov. E o que seria isso? Perder para o Ibov não é algo bom. É só você parar para pensar o seguinte, você vai investir em renda variável, então o risco da oscilação do mercado, o risco de prejuízo, ele é maior do que o risco de você investir no tesouro, ele é maior do que o risco de você comprar um ETF, ele é maior do que o risco de você deixar o dinheiro na poupança. Então, se você vai buscar mais risco, você também vai buscar mais retorno. Em ações, o nosso índice de referência é o Ibov. Então, nós não podemos estar perdendo para o Ibov ao longo prazo. Nós não podemos estar perdendo para o Ibov naquele período de investimento. Por quê? Porque se for para perder para o Ibov, você vai comprar um ETF que vai replicar esse índice de referência, que vai replicar o Ibov, no qual você não vai se preocupar em ficar comprando, vendendo. O risco, ele é muito diminuído, ele é muito reduzido. Então a ideia do Ibov comparar com o Ibov que você tem que ficar acima do Ibov pelo risco que você está correndo. Retomando a análise, o que é que você pode perceber? Vamos pegar como exemplo apenas a Ágora Investimento. Você pega a Ágora Investimento e aí você vê que ela investe e escolheu 5 empresas para investir no mês de outubro, onde ela teve uma queda, uma desvalorização nesse mês de outubro de menos 5,08 e ao ano ela está menos 2,79. O que eu quero que você preste atenção? Na lateral nós temos as 5 empresas escolhidas pela Ágora nesse mês de outubro. E aqui embaixo a gente vê que mês a mês ela vem mudando, ela vem alterando as suas empresas. Então, para o investidor comum, aquele que trabalha, aquele que cuida da família, ele tem que estar prestando bastante atenção nisso. Então, pelo menos essas corretoras, elas mantêm o mesmo investimento durante o mês todo. Durante o mês ela não quebra, vamos vender, vamos comprar. Ela mantém aquela carteira mensal, não é uma carteira de longo prazo. E mês a mês pode sofrer alterações ou não. Vamos continuar. A Ativo Investimento está com menos 3,51, no ano também está negativa.
BB Investimento está com 7,74 no mês de outubro, no ano está 2,02. Então a gente percebe que BB passou boa parte do ano no negativo, certo? E somente agora ela conseguiu ali se sobressair num positivo, fazendo mudanças praticamente de toda a carteira mês a mês. Nós temos a CM Capital, que ficou negativa no mês, mas está positiva no ano. Nós temos a Genial Investimentos, que ficou negativa no mês, mas está positiva no ano. A Guide, que está negativa em todos os casos. Nós temos o Banco Inter, que está negativo no mês de outubro, mas durante o ano teve um posicionamento positivo de 61,79, o que é engraçado que a especulação do Banco Inter acertou em apenas uma empresa, se eu não estiver enganado, no mês de abril, e deu esse boom na carteira deles. Mas quando a gente vai olhar a constância, ele não é constante nos seus ganhos. Ele acaba oscilando muito, o que também não é muito bom, porque teve que contar com muita sorte praticamente. A Mirae Corretora está negativa e bem negativa no ano. A Moldau Mais foi uma corretora que surpreendeu muito porque ela é muito constante nos seus ganhos mensais. Quando cai, mas é uma coisa regular. Mas no ganho anual ela está a 22,98. E sem, igualmente, o Banco Inter, sem estouros. Foi algo bem constante. A MyCapital Investimento, a mesma situação da Moldau, surpreendeu muito constante também, só que nesse mês de outubro teve uma queda que ainda não tinha tido no ano, né? Impactou bastante. A Nova Futura está negativa tanto no mês como no ano. A Orama negativo no mês e no ano também. A PagBank está negativo no mês, mas no ano está positiva. A mesma situação das outras três, ela é bem regular, bem constante. Me surpreendeu também. A Planner Corretora está negativa no mês, mas no ano está positivo. A Safra negativa nas duas situações. E aí você pode vendo o vídeo de forma mais lenta, que você vai ver as mudanças nas empresas. O que a gente achou interessante da Safra? Que ela manteve praticamente, isso é uma situação meio que fora do normal para esse tipo de carteira. E ela manteve do mês de setembro para o mês de outubro a mesma composição, a mesmíssima composição. E isso é algo que não é normal nesse meio. Santander Corretora, negativo nos dois. Terra Investimento, negativa tanto no mês como no acumulado do ano. A Warren Investimentos também está negativa no mês, mas vem positiva no ano, surpreendeu também. E a XP, ela vem negativa no mês e positiva no ano, mas ela conseguiu essa virada de positivo agora nos últimos meses. E é nossa última corretora da carteira Valor, onde o valor econômico ele junta todas essas corretoras. Agora vamos analisar as carteiras do QG do investidor. E aí, meus amigos, para analisar a carteira do QG do investidor, meu amigo, eu quero que você entenda o seguinte. Nós possuímos hoje duas carteiras dentro do QG do investidor. Uma carteira que usa métodos próprios do QG, é o método IPL. Esse método IPL, em um grande resumo, ele pega todas as ações da Bolsa de Valores, ele filtra essas ações de acordo com o que nós entendemos serem bons indicadores, e aí ele nos reduz o número de ações. Só que mesmo reduzindo, nós ainda temos uma quantidade até que satisfatória. Satisfatória ao ponto que eu posso montar uma carteira para mim, de acordo com o meu perfil de investidor. Eu posso montar uma carteira para você, de acordo com o seu perfil de investidor. E isso nós estamos testando, vamos dizer assim, comprovando, melhor do que testando, é comprovando que nós fazemos um projeto dentro da Universidade Federal do Piauí, participando de um projeto da Universidade Federal do Piauí, um projeto de extensão chamado Sala de Ações, e nós conseguimos montar uma carteira método IPL do QG e uma carteira diferente, método IPL, para a Sala de Ações. Fora isso, a nossa outra carteira é a carteira no qual nós utilizamos da metodologia de Benjamin Graham. Tem até aqui uma série sobre esse livro, o livro Investidor Inteligente, onde nós adquirimos aquele conhecimento do livro e colocamos em prática aqui na nossa carteira. É uma carteira que ela é para ser mais defensiva, mas ao mesmo tempo tem que ter uma rentabilidade maior do que o índice de referência.
E da mesma situação, utilizando os conhecimentos, nós conseguimos montar carteiras, uma para mim, uma para você, de acordo com o perfil do investidor. E o perfil do investidor ele tem que ser bastante obedecido para que você não entre em desespero ou não fique eufórico quando essa valorização for alta demais. Nós tivemos ações dentro do método IPL que valorizaram até 80% durante o ano, mas já tiveram uma redução, valorizaram 60%, já estão a 10%, 15%, 20%, e a ideia não é vender esses ativos. Qual é a ideia? A ideia principal das duas carteiras do método IPL, é adquirir no começo do ano ou em qualquer época do ano, mas não se preocupar em vender aquele ativo, esse ativo realmente a longo prazo. E o que nós estamos utilizando para a comprovação do método? Para mostrar que o método é válido para a sociedade. Nós fizemos uma aquisição no primeiro pregão de janeiro de 2023 e estamos carregando a mesma posição. Não houve novos aportes, estamos carregando a mesma posição, não houve também vendas. Então, a mesma posição de janeiro até o mês de outubro. De Benjamin Graham já muda um pouquinho. Por quê? Porque para utilizar a metodologia que nós aprendemos lá no livro, nós precisamos dos resultados anuais. E esses resultados só são divulgados no mês de abril. Então, Benjamin Graham ele sai na vantagem. Por quê? Porque ele sai de abril até outubro. Já a IPL e essas corretoras, elas saem de janeiro até outubro. Então, quando você for ver o comparativo aqui, lembre-se sempre que, utilizando a metodologia, o método de Graham, nós estamos utilizando de abril para outubro, o que desfavorece um pouco essa comparação. Mesmo assim, nós vamos comparar, porque lá na frente nós vamos ter o período de um ano para fazer essa comparação mais justas, vamos dizer assim. Já o método IPL não, é de janeiro até agora, então estamos em pé de igualdade com as corretoras. Vamos lá. Então, meus amigos, aqui está a nossa primeira carteira, utilizando o método IPL, um método próprio do QG do investidor. Essa carteira ela é composta por 6 ativos, né, de Banco do Brasil, Cyrela, Vale. Então, nós temos 6 ativos que foram adquiridos, teoricamente, em janeiro de 2023 e estão com a gente até hoje, sem novos aportes, sem retiradas. Então, o que acontece? É o mesmo peso para cada ativo. No mês de outubro, nós tivemos uma desvalorização de 0,66. Se você se lembrar um pouquinho da valorização passada, foi apenas a terceira melhor do mês de outubro. Então, essa daqui foi a terceira melhor carteira do mês de outubro. Nós tivemos apenas 2 carteiras positivas, que foi Banco do Brasil, me foge a memória agora a outra. Vou mostrar no ranqueamento, mas essa daqui foi a terceira, a que menos oscilou e ainda ficou negativo. Mas no ano, que é o nosso interesse aqui, longo prazo, nós não nos importamos muito com a questão do curto prazo, então ao longo prazo, no ano nós estamos com um acumulado de 10,13 frente ao IBOV de 3,11, então é bastante interessante o nosso acumulado. Vamos para agora a carteira IPL do nosso projeto Sala de Ações. Já agora nós estamos dentro da carteira do mesmo método IPL, o método próprio do QG, mas lá do nosso projeto Sala de Ações, como foi explicado, ele reduz e a gente consegue ter várias carteiras dependendo do perfil do investidor. Então aqui nós temos 10 ativos, divididos no mesmo peso, 10% para cada um. No mês, ficou menos 2,06, contra o IBOV, que caiu menos 2,94. Já no ano, essa carteira ela tem um retorno de 12,13, de janeiro até outubro, na mesma dinâmica, sem novos aportes e sem retiradas, contra o IBOV de 3,11. Vamos agora passar para as carteiras utilizando a metodologia de Benjamin Graham. E como eu expliquei, é um pouco desproporcional essa comparação, mesmo assim eu vou mostrar. Por quê? Porque é uma carteira que começou de abril até outubro, então tem um período menor ali de oscilação, um período menor de impacto, então isso não é muito proporcional de comparar. Eu vou fazer essa comparação já dentro do nosso ranqueamento, ok? Então vamos lá para o nosso ranqueamento. Para poder te mostrar o ranqueamento, eu vou sair um pouquinho da tela e vou te mostrar apenas o ranqueamento. Eu vou te mostrar o ranqueamento do ano e o ranqueamento do mês. Vamos começar pelo ranqueamento mensal, o que foi que cada corretora rentabilizou no mês. Esse ranqueamento ele não nos interessa muito, porque nossa visão é que você entenda que a longo prazo você vai conseguir uma rentabilidade satisfatória sem a preocupação de ficar olhando ao todo tempo esse monitor, sem se preocupar se a ação caiu ou não, se valorizou ou não. Então vamos lá.
Então, no mês de outubro, nós tivemos aqui, ó, BB Investimento em primeiro lugar, com um retorno de rentabilidade de 7,74. Nós tivemos Moldal Mais em segundo, com 0,08%. Nós tivemos depois todas as outras corretoras, 22 corretoras, ou 22 carteiras, melhor dizendo, 22 carteiras e o Ibov, com dados negativos. Nós tivemos o método IPL do QG, a carteira do QG no método IPL, em terceiro lugar. Tivemos depois sala de ações, utilizando a metodologia de Benjamin Graham, com menos 1,59, sala de ações IPL com menos 2,06, e abaixo do Ibov nós tivemos pela primeira vez no ano uma carteira que foi a carteira do QG de Benjamin Graham com menos 3,34. Isso daqui não é bom, nenhuma das nossas carteiras nós queremos que esteja ou mensal ou de forma anual abaixo do Ibov. E várias outras carteiras aqui, né, de grandes corretoras, Ativa, Inter, Ágora, XP Investimento, Genial Investimento, perdendo feio para as nossas carteiras e perdendo também muito feio para o Ibov. Isso não é bom. A curto ou a longo prazo não é bom ficar abaixo do Ibov. Agora vamos dar uma olhadinha no ranqueamento já da rentabilidade completa do ano de 2023. E aqui nós estamos com a rentabilidade do acumulado no ano de 2023. O Banco Inter teve um acerto muito bom, mas nós não podemos tirar o mérito do Banco Inter por conta disso. Mas essas três corretoras aqui sim, elas são constantes mês a mês, tá certo? Que MyCap aqui deu um pequeno deslize no mês passado, mas há uma constância surpreendente dessas três. Nós temos aqui em quinto lugar a carteira do QG do investidor com o método de Benjamin Graham. Nós estamos no acumulado no ano com 14,45. A sala de ações de Benjamin Graham também está aqui em 13,82, mas valendo lembrar o quê? Que esses valores são de abril até outubro. Então fica meio desproporcional fazer essa comparação. Vamos para o nosso método IPL, que é um método que começou lá em janeiro também. Então, juntamente com as outras corretoras, em sétimo lugar, nós temos aqui sala de ações IPL com 12,3 de retorno no ano. E em oitavo lugar, o QG do investidor IPL com 10,13 de retorno ao ano. Então, retirando essas duas carteiras aqui que começaram em abril, é como se o QG, a sala de ações, o método IPL, tivesse em 15 ou em quinto lugar, melhor dizendo, e o método IPL QG tivesse em sétimo lugar. Então nós estamos à frente de corretoras como Capital, corretora Genial Investimento, bem acima do Ibov, E todas essas corretoras que estão abaixo do Ibov, XP, BB Investimento, Nova Futura, a Ativor, a Ágora, a Gade, Santander, gente, estar abaixo do Ibov é simplesmente horrível. Então, meu amigo do QG do investidor, esse foi o ranqueamento. Pouco mudou do ranqueamento do mês passado, porque nós sempre estamos olhando mais para a questão da rentabilidade anual e não para a questão da rentabilidade mensal. O que eu quero que você frise? Volta o vídeo, vê aquelas corretoras que estão abaixo do Ibov. Aquelas corretoras estão levando para seu cliente um risco e o retorno não está sendo satisfatório. Meu amigo do QG do investidor, esse foi mais um vídeo da comparação que o longo prazo, escolhendo boas empresas para investir, você não precisa ficar preocupado com isso daqui de trás, ó. A oscilação diária ela não é para te impactar. Uma notícia, a não ser que seja uma fraude enorme como aconteceu em Americanas, não é para te impactar. Você deve olhar apenas os resultados trimestrais, você deve olhar apenas os resultados anuais e tomar suas decisões se aquela continua sendo ou não uma boa empresa. Nosso intuito aqui é te comprovar que você investir a longo prazo também tem uma boa rentabilidade. E olha só, nós estamos falando ali no prazo de apenas 10 meses. A nossa ideia é, final do ano agora, dezembro, fazer uma nova avaliação da carteira do método IPL, tanto da sala de ações, como dos nossos clientes, como a nossa própria carteira, e ver se algum ativo deve entrar ou se algum ativo deve sair. Isso é feito de maneira anual. Claramente que mês a mês nós temos nossos aportes, mês a mês nós temos
é o nosso retorno de dividendos, que não é colocado aqui também nessa carteira. Então, se eu fosse abrir realmente uma carteira nossa e te mostrar, a rentabilidade está bem melhor do que essa. Por quê? Porque no mês que nós tivemos uma queda, nós aportamos. No mês que uma ação caiu 15%, como foi o caso agora de uma ação da Desco que caiu 15%, nós aportamos. Então melhoramos o nosso preço médio, nós melhoramos o nosso retorno. Mas a ideia aqui é te mostrar que, mesmo fazendo o aporte único, você consegue ter uma boa rentabilidade. Agora no mês de dezembro nós vamos fazer esse novo estudo, saber se alguma ação vai sair ou não da nossa carteira, saber se está boa, o balanceamento está bom. Pode ser que uma ação entre na nossa carteira e não saia nenhuma, pode ser que saia alguma ação por atingir aquela margem de segurança que nós acreditamos que houve uma valorização acima do esperado, ultrapassando o valor justo da empresa, e para isso ela não precisa mais ficar na nossa carteira. Por quê? Porque ela já está cara demais. Mas também pode acontecer de uma ação fora da nossa carteira, do mesmo grupo, do mesmo subsetor, de outra que está na nossa carteira, ter uma margem de segurança e números melhores e a gente optar por trocar. Mas isso tudo vai ser apenas no mês de dezembro. Então nós fazemos isso apenas uma vez ao ano. Em cada carteira dessa, em cada metodologia dessa, é apenas uma vez ao ano. É isso que eu quero que você coloque na sua cabeça. O longo prazo, ele é paz para você cuidar da sua família, você trabalhar, porque é isso que vai te enriquecer. É o trabalho e o cuidado com a sua família. Meus amigos do QG do Investidor, eu sou o Thiago Gomes e até a próxima.